Olá, um ótimo dia a todos. Hoje iremos apresentar o nosso seminário. Esse seminário foi feito por mim, Janine Vasconcelos, pelo Renan da Silva. O tema desse seminário é a prática interdisciplinar. Usamos para desenvolver esse trabalho este livro, 1984, de George Orwell. George Orwell ele foi escolhido também por ser um autor com muitas citações acadêmicas, e este livro por ser uma crítica social e uma crítica política. A nossa primeira citação é uma citação curta, uma citação direta, curta. É um trecho destacado do autor, ele não pode ultrapassar mais de 3 linhas. E a citação é: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Foi escolhido essa frase pelo motivo de que ela traz a causa principal do livro, do problema do livro. Este livro, para quem não conhece, o Big Brother, ele tem como referência esse livro, porque nesse livro contém o Grande Irmão. Esse Grande Irmão é o partido onde ele controla totalmente a sociedade, todas as pessoas, ele é um partido totalitário. A citação é uma citação direta longa, que também é um trecho destacado do autor e deve conter mais de 3 linhas. A escolhida foi essa: o Ministério da Paz cuida dos assuntos de guerra, o Ministério da Verdade trata das mentiras, o Ministério do Amor pratica a tortura e o Ministério da Pajunça lida com a escassez de alimentos. Essas contradições não são acidentais e não resultam na mera hipocrisia. São exercícios deliberados de duplo pensamento. Wilson ele trabalhava modificando o passado, o histórico. Como foi citado, ele trabalhava para o Grande Irmão, para o Estado totalitário, e a função dele era distorcer o passado. Ele distorcendo o passado, ele piorando o passado, ele muda a realidade do presente. Para quem não sabe, o livro também é um livro contado no futuro, porque ele foi publicado em 49 e o livro se trata de 1984. Então, o autor ele acreditava que estaria já nesse nível. E por que foi esse livro escolhido para o tema do nosso seminário? Porque nós acreditamos que, como o Wilson ele insistiu muito na moça, que ele era apaixonado, apresentando a realidade para ela, apresentando a verdade de forma para que ela não seja alienada, nós educadores devemos fazer o mesmo, insistir nos nossos alunos, insistir para que eles tenham um senso crítico, para que eles sejam pessoas com fundamento, pessoas que tenham conteúdo. Por ser um Estado totalitário, ele controla e manipula totalmente a sociedade. Este livro tem como personagem principal o Wilson. O Wilson ele trabalha para o Estado e ele é o único entre milhares que ele não é manipulado, que ele conhece a verdade e tem noção que eles estão distorcendo a verdade e a realidade para a população. Ele conhece uma moça na verdade é um romance essa história. Ele conhece essa moça e ele faz de tudo para que ela não seja manipulada, para que ela não seja mais uma entre tantos que acreditam nas mentiras que esse Estado conta. Uma dessas mentiras é distorcer a verdade, manipular a educação, entrar de forma direta na educação. Eles dizem que 2 mais 2 não são 4, são 5 ou são 6, ou são aquilo que o Estado queira que seja o resultado. E eles gravam isso para que a sociedade decore esses resultados. E o Wilson ele fica indignado com isso e tenta de todas as formas fazer com que ela não caia nessas mentiras. E numa parte do livro ela concorda com o Grande Irmão e ela diz que 2 mais 2 são 5. Aí foi quando ele cita essa frase, né? Que liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Olá pessoal, meu nome é Renan e agora eu vou concluir nosso trabalho sobre o livro de 1984 de George Orwell, que é um livro crítico-político que fala bastante da manipulação política dentro da sociedade. Agora eu vou ler o trecho da nossa citação do nosso trabalho e depois explicar qual é essa citação. Segundo Orwell, no livro de 1984, ele traz um enredo muito significativo ao incorporar elementos de persuasão, modificações de acontecimentos e principalmente a invasão dentro da privacidade, com o intuito de alcançar a obediência absoluta da sociedade, tornando a mesma complemento dependente do poder político. O que ele quer dizer com essa citação? Basicamente a manipulação do poder político dentro da sociedade, né? Essa citação é uma citação indireta, onde eu acabei de ler para vocês, mas estou explicando com as minhas palavras, né? Esse livro ele foi muito reconhecido e muito polêmico, vamos dizer assim, na década de 20,
onde esse autor e escritor ele se expressava realmente o que ele via na sociedade, né, a manipulação política dentro da sociedade, né. E ele foi muito famoso na década de 20 pelos livros que ele fez, justamente nessa base de contexto, crítico político, manipulação de sociedade. E basicamente esse foi o nosso trabalho sobre o autor. Espero que tenham gostado e é isso.